Seja bem-vindo ao Projeto 360. Eu sou o professor Cláudio Sameiro e aqui no canal eu ensino contadores, administradores e economistas a ganharem de 2 a 5 mil reais por laudo pericial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são os procedimentos para a elaboração de um laudo pericial. Bem, a preparação do laudo pericial basicamente consiste em o perito responder o objeto da perícia, ou seja, responder a indagação realizada pelo juiz. O juiz ele analisou o processo inicialmente, o autor entrou com uma petição inicial para dar entrada numa ação contra o réu, requerendo alguma coisa, e o réu vai se defender. Nesse processo de ataque e de defesa vai haver controvérsias de fatos e de direitos. As controvérsias de fatos podem envolver questões mais técnicas e científicas, e para isso o juiz ele vai precisar nomear um perito judicial para resolver essas questões técnicas e científicas. Então, basicamente, o trabalho do perito é responder às indagações formuladas pelo juiz lá na decisão saneadora, quando o juiz deferiu a perícia judicial. Lá ele destacou, ou pelo menos ele é obrigado a fazer isso, de acordo com o Código de Processo Civil, a destacar os pontos controvertidos, sobre os quais deverão recair as provas. Então, basicamente, o perito precisa responder isso. Só que o Código de Processo Civil também diz que o perito deve responder os quesitos formulados pelas partes, pelo autor, pelo réu e, eventualmente, também pelo juiz e pelo Ministério Público, caso haja atuação, envolvimento do Ministério Público nos autos, por interesses do poder público, Bem, então, o que o perito tem que fazer? Ele tem que opinar tecnicamente sobre esses fatos controvertidos, que é o objeto da perícia, e deve responder aos quesitos. Esses quesitos são uma espécie de perguntas que as partes fazem ao perito, e o perito vai precisar responder cada uma delas, desde que esses quesitos tenham aderência ao objeto da perícia. Bem, agora, o que o perito faz para chegar a uma conclusão técnica a respeito do objeto da perícia, e também o que ele faz para responder aos quesitos? Bem, o perito ele vai precisar, evidentemente, desenvolver diversos procedimentos. Em próxima aula, em próximo vídeo, eu vou dizer quais são detalhadamente cada um, vou falar detalhadamente sobre cada um desses procedimentos, mas hoje aqui, nesse momento, vou fazer uma explanação geral. Bem, então, entre esses procedimentos que o perito precisa realizar, nós temos exame de documentação. Então isso é um procedimento onde o perito vai fazer o exame dos documentos que ele vai precisar utilizar para formar a sua opinião técnica, resolver o objeto da perícia e responder os quesitos. Ele vai precisar fazer avaliações, que é um outro procedimento. E avaliação significa atribuir valor a um determinado objeto, a uma determinada coisa, a uma determinada transação. Avaliar significa atribuir valor. Então, eventualmente, o perito ele precisa descobrir o valor de uma determinada coisa. Então, ele vai fazer uma avaliação. Essa avaliação, às vezes, depende de outros dois procedimentos, que é a mensuração, Então, a mensuração é uma espécie de quantificação, de uma determinada coisa ou objeto. Então, por exemplo,
o perito ele vai, se fosse o caso, né? Se ele precisar avaliar, atribuir valor a um determinado item de estoque. Então, só que esse item de estoque não é, digamos assim, unitário, medido por quilo, é controlado por quilo. Então ele tem lá um saco cheio de determinada matéria-prima. Então o perito ele vai precisar colocar isso numa balança, né? Identificar o peso disso, né? Então, sei lá, deu 50 quilos. Então ele mensurou, ele quantificou. Após isso, ele vai precisar fazer a avaliação. Tá, quanto vale esses 50 quilos de matéria-prima? Então ele fez uma mensuração. Então, uma avaliação. Então, uma avaliação às vezes depende do perito antes fazer uma mensuração. Existem outros procedimentos, né, que se faz, como uma entrevista, né, uma indagação. Então, de repente, ele pode ir numa empresa, fazer uma entrevista, né, indagações com pessoas que trabalham naquele ambiente ali, tá, para obter dados, né, para fazer coleta de dados. Então ele pode fazer uma entrevista. Essa entrevista pode ser por escrito, pode ser oralmente falando, oral, né, falando ali, perguntando numa conversa, mas pode ser por escrito também, né? O ideal é que seja por escrito para ficar formalizado e documentado. Então tem outros procedimentos que o perito deve fazer, tá? Senão, ele não vai conseguir chegar a uma conclusão técnica, né? Então nós temos exame de documentação, avaliação, mensuração, né, indagação. Nós temos também a questão da investigação. Então, às vezes, o perito ele precisa fazer uma investigação de um determinado assunto que ele ainda não sabe, que ele desconhece, né? Investigar se existe algum fenômeno escondido por trás de uma determinada transação que está ali expressa nos autos a partir de um documento que tem ali, seja um contrato, por exemplo. Então ele vai fazer também um processo de investigação, né, a procura de um determinado documento, a procura de uma determinada informação. Então existem diversos procedimentos, né? Outro procedimento também é testar, né? Testar um determinado fenômeno, uma determinada conta. Então ele pode pegar lá uma planilha que já está impressa e presente ali nos autos, em PDF, e essa planilha já tem uma totalização, né, que a empresa anexou nos autos, que o réu, que o autor anexou nos autos. Então quem garante que aquele total ali é a expressão da verdade, né? Ninguém garante. Então você, como perito, você vai precisar somar, né, os valores para ver se está batendo com a linha, tá? Então tem diversos procedimentos que são necessários para que o perito consiga realizar o seu trabalho, né? Além do mais, né, o perito também deve lá preencher as tabelas, né? Então ele vai ter que fazer as contas. Então quando ele faz essas contas, essas tabelas, ele está fazendo uma espécie de avaliação. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui, comenta o que você achou, me dê sugestões para próximos vídeos e não se esqueça de compartilhar aí com os seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!